a gente vai fazer uma revisão da equação da reta e depois, em uma aula posterior, a gente vai ver exercícios e aplicações. A equação da reta tem esse formato geral aqui, ó. Y é igual a mx mais b, onde m e b são constantes, certo? X é a variável independente, que fica no eixo horizontal. M a gente chama de coeficiente angular. É o número que multiplica o x, certo? E o b é o coeficiente linear. Então, m e b são constantes. Coeficiente angular, coeficiente linear. Aqui alguns exemplos, né? Y menos 2x menos 1. Quem é o m? M é menos 2, coeficiente angular. Quem é o b? Coeficiente linear, menos 1. Essa outra. Yx mais 3, o m é mais 1, número que multiplica o x, e o b é mais 3. Y igual a menos 3x. Aqui o m é menos 3, coeficiente angular, certo? E o b é 0. Observe que eu posso escrever essa função assim, ó. Menos 3x mais 0, né? Aqui fica evidente, né, que o b é 0, né? M menos 3, b 0. Y igual a menos 2. Observe que aqui não aparece o x, mas você pode escrever essa função dessa forma aqui, ó, 0x menos 2, né? Aqui fica evidente, né, que o m é 0, coeficiente angular aqui é 0, né? Número que multiplica o x, e o b é menos 2. Essa outra, o m é 1 meio, coeficiente angular, e o b é menos 3, certo? Vamos ver aqui duas situações. A primeira é a função crescente, né? Quando você faz o x crescer, ou seja, andando para a direita na horizontal, observe que o gráfico sobe. Repetindo, aqui eu estou fazendo o x crescer, andar para a direita, certo? E você observa que o gráfico está subindo, ó, o gráfico está subindo, certo? Isso quer dizer o quê? Quando o x cresce, o y cresce também. Então é por isso que a gente chama de função crescente, certo? A reta tem essa inclinação aqui. Eu coloquei o x na horizontal e o y na vertical. Então, fazendo o x aumentar, andando para a direita, na horizontal, observe que a reta sobe. Isso quer dizer o quê? Quando o x cresce, o y cresce também. Então, a gente chama de função crescente, certo? No outro aqui, lado direito, você tem uma função decrescente. Na outra situação, a função é decrescente. Isso quer dizer que, quando você faz o x crescer, andar para a direita, observe que o gráfico desce. Ó. O gráfico desce. Então, função decrescente. Isso quer dizer o quê? Quando o x cresce, o y decresce. É por isso que a gente chama de decrescente. Certo? Repetindo, ao andar para a direita, você observa que o gráfico está descendo. Fazer o x crescer, o y decresce. Então, função decrescente. Então, tem duas situações importantes. Função crescente e função decrescente. Essa aqui é crescente por quê? Fazendo o x andar para a direita, crescer, o y cresce também. O gráfico sobe. Então, função crescente. X aumenta, y aumenta. Na outra situação, função decrescente. Fazendo o x crescer, andar para a direita, o y decresce, ou seja, o gráfico desce. Então, x aumenta, y diminui. Função decrescente, certo? Observe, aqui eu coloquei, nas duas situações, eu coloquei aqui o ângulo alfa em vermelho. Que ângulo alfa é esse? Ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. No caso da função crescente, aqui no caso da função decrescente. Ângulo alfa, ângulo que a reta forma, na verdade, com o sentido positivo do eixo x. Então, esse ângulo alfa é o ângulo que a reta forma com o sentido positivo, para a direita, positivo do eixo x. Nas duas situações, função crescente e decrescente. Ok? Como é que eu relaciono o coeficiente angular m com esse ângulo alfa? Na verdade, o m é a tangente de alfa. Em qualquer das situações, ó. M é a tangente de alfa. Então, alfa é ângulo que a reta forma com o sentido positivo do eixo x. Certo? Sentido positivo. Ou seja, para a direita. E o m, coeficiente angular, é a tangente desse ângulo alfa. Certo? Então, repetindo, m é a tangente de alfa. O coeficiente angular não é o ângulo alfa. O coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Então, não confundir. O coeficiente angular não é alfa. É a tangente do ângulo. Certo? É a dimensional. Lembrando que a tangente é o quê? Cateto oposto, tangente de um ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. É a divisão de dois comprimentos, dois tamanhos. Então, a tangente é adimensional. Então, esse m aqui é adimensional. Certo? No caso da função crescente, o m é positivo, ou seja, a tangente de alfa é positiva.
tangente de alfa é positiva. Isso quer dizer o quê? Quando x cresce, y cresce, função crescente. No caso aqui do lado direito, da função decrescente, o coeficiente angular é negativo, certo? Ou seja, a tangente desse ângulo alfa aqui é negativa. Então, observe que no caso da função crescente, lado esquerdo, o ângulo alfa é menor que 90 graus. Então, a tangente dele vai dar positiva, coeficiente angular. No caso da função decrescente, observe que o ângulo alfa é maior que 90 graus. Maior que 90. Então, a tangente dele vai dar negativa, que é o coeficiente angular. Ok? Então, tem que ter em mente que se a função cresce, quer dizer, quando x cresce, o y cresce. Ao andar para a direita na horizontal, o gráfico sobe. Certo? Função crescente. Coeficiente angular, o m, positivo. Certo? Função decrescente, ao andar para a direita, na horizontal, na direção x, o gráfico desce, o y diminui. O m, coeficiente angular, é negativo, que é a tangente de alfa. Ok? Nesses exemplos que eu coloquei aqui, quais funções são crescentes e decrescentes? A primeira função, observe que a primeira função, o m é menos 2. Então, aqui, isso aqui é decrescente. O m é o número que multiplica o x, né? M menos 2. Então, é função decrescente. Essa outra, o m é mais 1. Função crescente, certo? Essa outra aqui, o m é menos 3. Certo? Então, é decrescente. E essa última aqui, o m é 1/2, crescente. Aí tem uma terceira situação, que seria essa quarta função aqui. Ó. Y é igual a uma constante. Y é igual a uma constante, que a gente não destacou aqui. Certo? Mas você pode escrever essa função, y igual a menos 2, dessa forma aqui. Ó. 0x menos 2. Ou seja, não aparece o x. Então eu posso muito bem escrever 0x. Né? Então quem é o m nesse caso da função constante? É o m igual a 0. No caso o m igual a 0, que a gente não tratou aqui, né? A gente tratou de m positivo e m negativo. E o m0, se o coeficiente angular for 0, o gráfico ainda é uma reta, certo? Só que uma reta horizontal. Horizontal. Isso quer dizer o quê? Não importa o valor que você pegue para x, o m vai ser sempre menos, o y vai ser sempre menos 2. Repetindo, no caso da função constante, para qualquer valor de x, o y vai ser constante, menos 2. Então, nesse caso aqui, o m igual a 0, o gráfico é uma reta horizontal. Certo? Então, função constante, gráfico reta horizontal. Que para todo x, o y dá menos 2. Certo? Então, três situações. Né? Função crescente, m positivo. Função decrescente, m negativo, né? E a função constante, reta horizontal, m igual a 0, certo? Outros dois pontos importantes nos dois gráficos aqui é esse coeficiente linear aqui, ó, b. Ó. Coeficiente linear b é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, quer num caso ou no outro. Ó. Ponto onde o gráfico corta o eixo y, certo? Como é que você sabe que ponto é esse? Ora, a gente sabe que a coordenada x desse ponto aqui, ó, é 0. Então você vai lá na função, lá na equação, coloca o x igual a 0. Se o x for 0, o y dá quanto? B. Então, x igual a 0, o y dá B. Então, a reta passa no ponto 0 e B. Certo? Aqui o ponto, na outra situação, esse aqui é o ponto 0 e B. Então, a reta corta o eixo vertical no ponto correspondente ao coeficiente linear, certo? Ponto B. Outro ponto importante é a raiz da função. Lembrando que a gente falou na aula anterior, é o ponto onde a reta corta o eixo horizontal, o eixo x. Certo? Nas duas situações, é o ponto onde a reta corta o eixo horizontal. Como é que você encontra essa raiz? Basta que você faça a coordenada y igual a 0. Nesse ponto, quanto é a coordenada y? 0. Então você vai em qualquer função dessa aqui, ó, você faz a coordenada y 0. Aí isola o x. Aí você encontra a raiz da função. Quer seja crescente, quer seja decrescente. Certo? Então, raiz é o ponto onde a coordenada y 0. Então, vai na função, qualquer que seja ela, faz o y igual a 0. Certo? Vamos ver aqui dois exemplos. Uma crescente e decrescente. Função crescente, y2x menos 4. Por que eu sei que essa aqui é crescente? Coeficiente angular igual a 2. Ó. M igual a 2. M igual a 2. Então, é função crescente. Certo? Então, como é que eu construo o gráfico dessa reta aqui? Eu sei que é uma reta. Observe que para construir o gráfico de uma reta, basta que você dê dois pontos, dois pares de números. Vamos pegar aqui dois pontos L e R. Quando eu falo ponto, eu quero dizer um par ordenado. Um par XY. Né? Quando eu falo ponto, eu quero dizer um par XY. Então, eu vou pegar dois pontos, L e LP. Esse L e o ponto P. Ponto L.
Ponto L, qual é a coordenada x dele? 0. Então você vai aqui na equação da reta, coloca x igual a 0, né? Coloca x igual a 0. O y dá quanto? O y dá menos 4. Então, ponto 0 e menos 4. Está aqui, ó. Você constrói o ponto 0 e menos 4. Certo? Ponto P, coordenada x igual a 3, y igual a 2. Vai na equação da reta, coloca x3, 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. O y dá 2. Pronto. Peguei os pontos L e T. Aí você liga os dois. Pronto. Você constrói a reta. Então, basta que você pegue dois pontos e ligue. Certo? Aí pronto. Você já tem já tem a sua reta. Certo? Então, pronto. Aqui a reta, já tenho a minha reta. Certo? Raiz R. Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. Observe que a coordenada x aqui, ó, a coordenada x é 2, né? E a y dá 0. Certo? Como é que você acha essa raiz aqui? Basta que você faça o y igual a 0. Aí você isola aqui o x, passa o 4 para o outro lado e passa o 2 dividindo. Certo? Então a raiz dá 2. Ó. Certo? Então, lembrando que na raiz a coordenada y 0, né? Certo? É fácil encontrar a raiz, basta fazer o y igual a 0. Uma coisa importante é só observar aqui é que esse coeficiente angular que é 2 é a tangente desse ângulo alfa aqui. Ó. Tangente desse ângulo alfa, certo? Então vai dar positivo. Se você pegar dois pontos, ó, 3 e 5, dois pontos 3 e 5, as coordenadas y dão 2 e 6. Ó. Coordenada do ponto P, 3 e 2. Coordenada do ponto Q, 5. Aí eu coloco um 5 aqui, ó, x igual a 5. 10 menos 4, 6. Y 6. Certo? Então eu tenho as coordenadas dos pontos P e Q. Observe que quando o x cresce, ó, aumenta de 3 para 5, o y cresceu também, ó, aumentou de 2 para 6. É por isso que isso aqui é uma função crescente. Quando o x cresce, quando o x aumenta, o y também aumentou. Então, função crescente. Ao fazer x crescer, o y também cresce. Certo? Então, função crescente. Ok? No caso da função decrescente, y menos 2x mais 4. O exemplo aqui do lado direito. Coeficiente angular menos 2. Ó. M igual a menos 2. M negativo. Função decrescente. Aqui o M era positivo. Função crescente. Né? Observe que, ao fazer o x crescer, o gráfico desce. Ó. A reta vai descendo. Então, é a função decrescente. Certo? Como é que você constrói o gráfico dessa reta aqui? Igualzinho do outro. Você pega dois pares de números, dois pontos. Posso pegar os pontos L e P. Pego os dois pontos, depois eu ligo. Aí pronto, aí você identificou a reta, construiu a reta. Então basta que você pegue dois pontos e ligue os pontos. Ok? Ponto L. Ponto L tem coordenada o quê? x0, y4. Eu vou aqui, coloco x0, o y é igual a 4. Né? Observe que é o coeficiente linear. Né? É onde a reta corta o eixo vertical, como a gente acabou de falar aqui. Né? O ponto 4, ó, coeficiente linear. Igualzinho ao outro. Ó. Onde a reta corta o eixo vertical? No menos 4, ó, coeficiente linear. Ok? Aí pego agora o ponto P. Coordenada x3. Quando colocar 3 aqui, o y dá quanto? Menos 6 mais 4 dá menos 2. Pronto. Peguei os pontos L e P. Aí você liga os dois. Pronto. A sua reta, você já tem a sua reta. Certo? Já construiu a sua reta. Uma coisa a se observar aqui é a raiz. A raiz é 2. Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. 2. Né? Como é que eu encontro essa raiz? Você faz a coordenada. Vou chamar aqui ponto R. Ó. R de raiz. Ó. Faz a coordenada y igual a 0. Aí isola aqui o x, né? Acha o x igual a 2. Certo? Valor de x que zera o y. Isso aqui é a raiz da minha função. Então a raiz aqui é 2. Certo? Outra coisa a se observar. Se você pegar dois pontos, ó, P e Q, tá aqui as coordenadas deles, né? Ponto P tem coordenada 3, y menos 2. Só substituir, né? x3, y dá menos 2. O ponto Q tem coordenada x5. Aí você substitui o 5 na função. O y vai dar menos 6. Aqui os pontos P e Q. Né? P e Q. Observe que quando você aumenta o valor de x, ó, o x passa de 3 para 5. O que acontece com o y? Diminuiu, ó, de 2 para menos 6. Repetindo. Quando eu aumento o valor de x, 3 para 5, o y diminui. É por isso que é uma função decrescente. Ao aumentar x, o y cai, diminui. Certo? Certo? Aumenta o x, o y diminui. Ou seja, função decrescente. Como é que eu identifico? Coeficiente angular negativo. Que é a tangente desse ângulozinho aqui. Ó. Certo? Angular. Como é maior que 90, a tangente vai dar negativo. Que é o m. Menos 2. Certo? Duas situações, então. Função crescente. Basta olhar o valor do m. O m é positivo. Crescente.
Aumenta o valor de x, o gráfico sobe. Ou seja, aumenta o valor de x, o y também aumenta. Certo? Função decrescente. Aumenta o valor de x, vou fazendo o x crescer para a direita, o y já vai diminuindo, o gráfico vai descendo. Função decrescente, m negativo. Ok? A outra situação é o m igual a zero. Esse exemplo aqui. Ó. Função constante. Y igual a constante. Nesse caso, o número que multiplica o x é zero. Né? O gráfico é uma reta horizontal. Não importa o valor de x, o y vai dar sempre menos 2. Ok? Vamos ver mais um slide aqui para a gente finalizar. E para a gente terminar, vamos exemplificar o que a gente falou aqui de reta, equação da reta. Aqui eu tenho duas retas. Ó. Uma reta em vermelho de equação 5x mais 10. Eu coloquei a equação também em vermelho, certo? E uma reta em azul reta azul de equação x mais 10, também em azul. Então, reta em vermelho, equação em vermelho. Reta em azul, equação em azul, certo? O que essas duas retas têm em comum? O coeficiente linear é 10. Ó, 10 nas duas equações. Ó, 10 é o ponto onde a reta corta o eixo vertical. Isso quer dizer que as duas retas passam pelo mesmo ponto, 10. Ó. Cortam o eixo vertical, o eixo y, no mesmo ponto. Coeficiente linear, é o B, né? Do slide anterior, certo? Esse ponto tem coordenada o quê? 0 e 10. Coordenada x é 0, certo? Porque está em cima do eixo vertical. E a y é 10. Se você colocar o x0 aqui, ó, se colocar o x0, dá 5 vezes 0 mais 10, dá 10. Se colocar o x0 na outra equação, dá 0 mais 10, 10 também. Ou seja, as duas passam pelo ponto de coordenadas 0 e 10. Coeficiente linear, certo? Outra coisa a se observar são as raízes, né? Onde a reta em vermelho corta o eixo horizontal, o eixo x, a raiz é menos 2. Por quê? Você vai na equação da reta em vermelho, que é 5x mais 10, coloca o y igual a 0. Coloca o y igual a 0 e isola o x. Passa o 10 para o outro lado, depois passa o 5 dividindo, dá x igual a menos 2. Então a raiz é menos 2. É o valor de x que zera o y. Né? Colocar menos 2 aqui vai zerar o y. Né? Então a raiz é menos 2. Certo? A raiz da reta em azul. A raiz da reta em azul é menos 10. Valor de x que zera o y. Raiz. Se você colocar aqui o y0, você vai obter x, fazendo a continha simples, obtém o x igual a menos 10. Certo? Então, valor de x que zera o y. As raízes são os pontos onde as retas cortam o eixo horizontal. Certo? De coordenada y0. Então, achei as raízes. Agora o coeficiente angular. Essa reta em vermelho, o coeficiente angular é 5. Ó. O m é igual a 5. É o número que multiplica o x. Né? Coeficiente angular 5. A reta em azul, o coeficiente angular é 1. Né? M igual a 1. Número que multiplica o x. Observe que os ângulos que elas fazem com os eixos horizontais. Ó. Reta em vermelho faz o ângulo alfa, com sentido positivo do eixo x. Ângulo alfa em vermelho. Reta em azul faz o ângulo beta, com sentido positivo do eixo x. O ângulo beta está em azul, certo? O que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo, né? Então a tangente de alfa é 5. É o m, né? Tangente de alfa é igual a 5, coeficiente angular. A tangente de beta, que é o coeficiente angular da reta azul, é igual a mais 1, certo? Então tangente de alfa é 5, tangente de beta é mais 1. Ora, se a tangente do alfa é maior, é claro que o alfa vai ser maior, né? Então o alfa é maior que o beta. Então observe que a reta em vermelho ela é mais íngreme, ela é mais inclinada, né? Isso porque ela tem um coeficiente angular maior. Então faz um ângulo maior com a horizontal. O ângulo alfa é maior que o ângulo beta, certo? E para a gente finalizar, vamos só fazer uma pequena observação com relação a esse coeficiente angular. Aqui eu coloquei um pedaço da reta em azul, a reta x mais 10. Ó. E aqui um pedaço da reta em vermelho, 5x mais 10. 5x mais 10. Aqui os ângulos que elas fazem com a horizontal, alfa e beta, certo? Alfa e beta. Observe que a tangente do alfa, o coeficiente angular, ou de beta, né? Tangente é o quê? Aqui você tem um triângulo retângulo. Ó. Triângulo retângulo. Eu peguei uma variação na horizontal, ó, ΔX. Esse delta simboliza variação na horizontal. Eu peguei nos dois casos, nas duas retas, a mesma variação, 1. Eu estou andando 1 na horizontal, nas duas situações. Ou seja, esse comprimentozinho aqui é 1. Nas duas situações, é o ΔX, ó, certo? Aqui tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo,
O que é a tangente de um ângulo, como alfa, por exemplo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tanto para o ângulo alfa como para o ângulo beta. Cateto oposto, triângulo retângulo, né, sobre cateto adjacente. Observe que a tangente de alfa tem que dar, é o m, né, tem que dar 5. Se eu fiz o cateto adjacente igual a 1, esse cateto oposto aqui, ó, que eu chamei de delta y, essa variação na vertical, só pode ser 5, né? Porque tangente tem que dar o quê? Tangente de alfa. 5 sobre 1, ou seja, tem que dar 5, coeficiente angular. Então essa variação na vertical só pode ser 5, já que a na horizontal é 1, certo? Então a tangente de alfa tem que ser 5, né? Então se delta x é 1, delta y só pode ser 5, 5 sobre 1. Mesma coisa com relação a beta. A tangente de beta tem que dar 1, o coeficiente angular da reta em azul, ó, 1. Então, se essa variação na horizontal é 1, delta x é 1, na vertical só pode ser 1 também, né? Só pode ser 1, ou seja, 1 dividido por 1. Tangente de beta tem que dar 1. Então, essa variação aqui só pode ser 1. Então, observe, certo? Que a variação na vertical da reta em vermelho é 5 vezes maior do que a variação vertical na reta em azul. Repetindo, a variação na vertical da reta em vermelho é 5 vezes maior do que a variação na vertical da reta em azul. Vou ver se eu me expresso melhor. Para a mesma variação na horizontal, certo? A variação vertical da reta em vermelho é muito maior do que da reta em azul. Ou seja, a reta em vermelho cresce muito mais rápido do que a reta em azul, na vertical. Certo? Você pega a mesma variação na horizontal, nos dois casos, a reta em azul e a reta em vermelho, e observa que a reta que tem um m maior, coeficiente angular maior, ela cresce muito mais rápido na vertical. Então é isso que significa um coeficiente angular maior. Significa que, para a mesma variação na horizontal, você vai crescer muito mais rápido na vertical, naquela reta que tem um coeficiente angular maior. Ok? Ou seja, para a mesma variação ΔX na horizontal, você tem uma variação ΔY muito maior na reta que tem um coeficiente angular maior. Ou seja, o Y cresce muito mais rápido, para a gente finalizar, né? O Y cresce muito mais rápido nessa reta que tem um coeficiente angular maior. Nesse caso aqui, 5 vezes mais rápido do que a reta em azul. Certo? Ou seja, se a variação ΔX for 10 na horizontal, na vertical, quando é que vai ser aqui na reta em azul? Vai ser 10. Mas na vertical, a variação na vertical vai ser 50. Ou seja, faz sentido, né? Óbvio, né, que a reta em, azul, em vermelho ela é muito mais íngreme, né? Ou seja, você cresce muito mais rápido na vertical, ok? Então a gente vai ver problemas e exercícios, problemas e algumas aplicações em uma aula posterior.